Olá! Esta é a segunda parte do vídeo. Perca seu medo de falar em público, onde eu irei trazer mais algumas sugestões, mais algumas dicas para você treinar a sua oratória e poder perder o seu medo de falar em público. Mas se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, clica e assista, pois é muito importante você assistir o primeiro vídeo para continuar neste vídeo, ok? Então, recapitulando, utilizando alguns conceitos desenvolvidos por Carnegie, nós chegamos à conclusão que, primeiro, você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. A maioria das pessoas tem medo de falar em público. Em segundo lugar, uma certa dose de nervosismo é muito importante para que você coloque a sua emoção nas suas palavras e em seus pensamentos. Então, reverta esse nervosismo, canalize a sua adrenalina, utilize ela a seu favor. Em terceiro ponto, a maioria dos oradores profissionais continuam até hoje tendo este nervosismo e continuam tendo aquele friozinho no estômago nos momentos que antecedem a sua fala em público. E a principal causa do medo de se falar em público é justamente a falta da prática, a falta do costume de se falar em público. Você tendo em mente estes conceitos, isso vai lhe ajudar a entender os seus medos e você autoanalisar-se e descobrir da onde surgiu esse medo de falar em público. Fora isso, eu quero trazer para vocês algumas dicas também para você desenvolver a sua oratória. Você deve trabalhar a organização das suas ideias e de suas frases. Então, nenhum orador começa um discurso do zero. Antes daquilo, com certeza, foi preparado um material onde ele estudou aquele assunto. Aí você pode perguntar, poxa, às vezes eu tenho frases desconexas, eu não consigo ligar um ponto ao outro do meu raciocínio. Como faço para melhorar isto? Organize mentalmente as suas ideias. Vou falar para vocês de uma forma simples e clara as 3 etapas para se formar um discurso. Introduza o assunto. Diga o que você vai dizer. Em segundo lugar, coloque a base e a argumentação de suas ideias através das palavras. Ou seja, diga o que você tem a dizer. Faça um ligeiro resumo do que você já disse, para concluir as suas ideias. Ou seja, diga o que você já disse. Então, de forma simples, diga o que você vai dizer. Em segundo lugar, diga o que você tem a dizer. Em terceiro lugar, diga o que você já disse de forma resumida. Uma outra dica que eu quero trazer para vocês talvez seja uma das mais importantes. Enriqueça o seu vocabulário. Brinque de fazer palavras cruzadas, por exemplo. Não há ferramenta melhor para você melhorar o seu vocabulário do que fazer palavras cruzadas. Tenha várias alternativas de palavras diferentes para quando você, por exemplo, tiver aquele branco de memória, aquele lapso. Então, muitas pessoas levam uma rasteira do seu discurso. Se, por exemplo, quando tem uma frase já preparada em sua mente e de repente ela esquece justamente aquela palavra-chave, e isso derruba uma pessoa em seu discurso. Mas agora, se você tem um vocabulário extenso, um vocabulário rico, com certeza você conseguirá trocar esta palavra por uma outra palavra semelhante, sem prejudicar o seu discurso e sem você ter aquele lapso de memória. Intuitivamente, a sua mente, ela substitui essa palavra por uma palavra similar. Então, treine o seu vocabulário, aumente, enriqueça suas palavras. Acostume-se a falar em voz alta. Leia textos para você mesmo. Use um gravadorzinho, grave a sua voz, para que você acostume a ouvir a sua voz. Muitas pessoas odeiam ouvir a sua voz, porque não estão acostumadas a ouvir. Grave a sua voz, para que você possa ter um feedback auditivo de sua própria voz. Realize sempre aquecimentos mentais, mais conhecido como mental training. Motive-se, coloque em sua mente que o seu discurso é o melhor de todos, que você vai fazer o melhor discurso de sua vida. Isso é um relato pessoal. Antes de começar aquela palestra, antes de começar a cerimônia, eu mentalizo o sucesso daquela palestra, o sucesso daquela cerimônia. Eu coloco em minha mente que aquela vai ser a melhor cerimônia da minha vida.
E dessa forma, eu me automotivo. Conheço o meu potencial e sei que vou fazer o melhor para que aquele seja o melhor trabalho de minha vida. E de fato, isso ajuda muito na hora de você falar para o seu público. Então, Mental Training. Coloque em sua mente que você é um vencedor. Eu queria ter mais tempo para poder aprofundar mais neste assunto, que é um assunto muito importante, um assunto muito interessante. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao assunto, escreva aqui embaixo nos comentários, que havendo várias dúvidas sobre o mesmo assunto, eu faço um novo vídeo tratando do tema. Infelizmente, o tempo do YouTube é muito curto e se eu fizer vários vídeos com o mesmo assunto, com certeza ele vai perder a atratividade. Mas se você tem uma dúvida e eu posso te ajudar, escreva aqui embaixo. Dúvidas recorrentes, farei um novo vídeo tratando exatamente do assunto, ok? Muito obrigado por sua audiência em meus vídeos e não se esqueça de treinar. Treine todos os dias, perante uma câmera, perante um gravador. Valeu, até o próximo vídeo. Não se esqueçam, falar bem é uma necessidade. Até a próxima.